Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Muita gente acha que é só vir aqui com o visto resolvido de trabalho, por exemplo, e ok, você consegue a residência, mas não, tem gente que passa por uma batalha muito grande, de muitos anos. Imagina, por exemplo, se você não fala o idioma do país. Não é fácil, não. A batata é doce, mas não é mole, não, gente. Bom, a minha convidada de hoje tem bastante experiência de vida que eu gostaria muito de poder trazer para vocês e quem sabe ela inspira, né, um pouquinho da minha audiência ou de muitos de vocês que já chegaram aqui sentando na janelinha e tocando a campainha. Bom, ajuda aí a dar um suporte para a comunidade, os compatriotas que talvez estejam precisando, não é mesmo? E, gente, eu queria fazer uma parte. Eu sei que para a nossa convidada de hoje deu certo ela vir com visto de turista e depois procurar emprego, pleitear o trabalho e depois ficar nessa instabilidade de trocar de visto de trabalho para outro visto de trabalho, né? Sempre atrás de um sponsor, até que finalmente, por uma questão do destino, ela conseguiu se encaixar no one-off e conseguir a residência. Mas essa não é a realidade que acontece com todo mundo. Tem muitas pessoas que chegam lá na fronteira e a imigração pode, de repente, te classificar como uma pessoa que não vem turistar e que já acredita que você vai querer morar aqui na Nova Zelândia e pode barrar a sua entrada. Então, fique ciente de que não é a realidade de todos. Não digam que eu não avisei, assim como também não quero que vocês me digam que eu sou só mais uma que está querendo jogar água no seu chope, mas isso acontece, tá? E lembrando que quando a Débora veio, eram outros tempos, então as coisas eram diferentes, ok? Então fica a dica. Bom, Débora Santos, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil. Por nada, muito obrigada a você pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Será um prazer participar. Estaremos em dupla ou em trio? O Cassinho não vai querer participar, né? Ah, o Cassinho tá tímido. Eu falo por ele e o Davi fala por mim e por ele. Então, inclusive, gente, se vocês estiverem assistindo, né, ou ouvindo só a entrevista, vocês vão ouvir de vez em quando o bebezinho, é o Davi. E É o buchudinho Davizinho, fofinho. que tem 9 meses, o meu menininho, meu bebezinho. Davi é made in Nova Zelândia, né? É. Eu falo, inclusive, brincando, gente, que assim, na verdade, foi made in na minha casa, tá? Porque a Débora morou um tempo aqui na minha casa. Sim. Por uma semana não foi assim, tipo, exatamente na tua casa. Mas, enfim, né? Não precisamos de detalhes tão sórdidos. Sim, é verdade. Mas, ô, Débora, se você puder nos relembrar ou contar um pouquinho, porque nem todo mundo te conhece, né? Aonde Sim. você nasceu no Brasil? Eu nasci em São Paulo capital, mais precisamente no bairro do Tucuruvi. Nasci no Tucuruvi, vivi no Tucuruvi, eu vivi até os meus 7 anos de idade, depois me mudei para Santana, que foi onde eu morei até eu vir para Nova Zelândia, aos 22 anos de Ah, veio idade. novinha, né? Você já Novinha, veio foi. só 2 anos atrás, né? Porque você tá Ah, novinha. sim, claro. Ai, agora todo mundo vai saber a minha idade, né? E depois do tempo que eu tenho de Nova Zelândia, com a idade que eu cheguei, mas tudo bem. Você é nova ainda, não tem problema, filho. Não tem problema nenhum. Mas, ô, Débora, lá no Brasil você chegou a fazer faculdade, estudou, trabalhou com alguma coisa? No Brasil, quando eu vim para Nova Zelândia, né, eu estava cursando enfermagem e aí eu tranquei, porque eu ia vir para Nova Zelândia, o plano era ficar tipo uns 6 meses, no máximo um ano, para aprender o inglês e tudo, e depois voltar para o Brasil. Esse era o plano inicial, né? Claramente não foi o que aconteceu. Peraí, mas você já veio casada ou você encontrou o seu amor aqui na Nova Zelândia? Eu encontrei meu amor aqui na Nova Zelândia. Ah, você foi direto morar na Ilha Sul? Ou você estava na Ilha Isso, Norte? isso. Eu fui direto para Queenstown, né? E morei em Queenstown até um ano e meio atrás, que Hum, foi quando eu me mudei para Hamilton. tá. E aí, sendo sincera, você prefere Queenstown ou Hamilton? Ah, Queenstown.
Vocês É gostam do assim, frio, né? o calor, não, eu não gosto de frio. Eu sou uma pessoa que gosta do verão. Eu gosto muito do verão. Mas é que também tem aquela coisa, né? Eu morei 11 anos lá. E eu estou há 1 ano e meio em Houston, né? Então ainda tem aquela saudade de Queenstown e tudo. E lá eu fiz muitos amigos, pessoas que se tornaram, tipo, família para mim, né? E, e o que eu sinto muita falta de Queenstown é a vista, assim, né? Tipo, a gente acostuma. Eu morava numa casa que, nossa, a janela da cozinha parecia uma pintura, com vista para as montanhas, para o lago, né? E agora a minha casa aí em Hamilton é na Victoria Street, tipo, de frente para o museu. É bem diferente. É bonito também, mas é diferente. Mas eu gosto muito, eu gosto bastante. Nós estamos felizes em Hamilton e o calor não tem comparação. Quando a gente pensa assim, tipo, o frio que a gente passava em Queens, a gente fala, ai, que bom que nós estamos aqui em Hamilton, né? Débora, e aí, lá no Brasil, então, você já estava trabalhando, né? Eu tive poucos empregos no Brasil, na verdade. Eu trabalhei na Telefônica e aí o meu último emprego estava sendo gerenciando um restaurante. Era gerente de restaurante lá no Brasil. Tão novinha. É, é. Eu comecei trabalhando no restaurante como que chama? Na, Front of house. Ok, na entrada É, ali, assim, né? isso, Tipo no isso. caixa. Isso, no caixa, pronto. Eu comecei trabalhando no caixa e aí a gerente, ela estava grávida e ela precisou sair antes do tempo. E aí, com isso, ela falou, tipo, a gente se conhecia super, e ela falou, ai, fica no meu lugar e tudo. Ela não sabia se ela ia voltar. Mas o que durou pouquíssimo tempo, durou, tipo, 4 meses, assim, que aí depois eu já vim para cá. Mas praticamente toda a minha vida eu trabalhei mesmo, de quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei mesmo na Telefônica. Hum. E você, então, teve que quebrar o porquinho para vir aqui para Nova Zelândia com visto de estudante? Não, eu vim com visto de turista. Ai, 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 conte-me Eu mais vim sobre com isso. visto, eu vim com visto de turista porque na época eu comecei era mais tranquilo do que se é hoje em dia, né? Na época, tipo, era mais fácil, era mais barato, na verdade. Eu vim com visto de turista, eu só precisava da passagem de volta para o Brasil também. Eu precisava, na época, acho que eram US$ 1.200 por mês, que aí era o que eu precisava para me manter. E aí essa quantia, tipo, por 3 meses. E seguro saúde, era o que eu precisava. E com isso eu chegava aqui, eles me davam visto de turista, e aí aqui já no país eu conseguia, tipo, entrar na escola e tudo e estudar. Não, assim, tipo, pagar o curso de inglês aqui. Tipo, conseguir um trabalho de 20 horas e fazer o visto ali seria mais barato do que eu vim comprar no Brasil, até pelo valor. Se bem que quando eu cheguei aqui era quase 1 por 1. O dólar, um New Zealand dólar era um real e Real, 23 centavos na época. Eu bons lembro que, tempos. tipo, quando eu mandei para minha mãe R$ 1,23, eu falei, meu Deus do céu. Mas também para vir era muito mais fácil, né? Era muito mais barato. E aí foi assim, eu vim com visto de turista, eu peguei o visto de turista quando eu cheguei na imigração aqui, foi super tranquilo. Só que aí quando eu cheguei, eu consegui o visto de trabalho. Porém, eu não consegui estudar, porque eu não trabalhava só 20 horas. Eu trabalhava 40, 50 horas por semana, então eu não conseguia estudar. E até hoje, assim, eu fiz algumas aulas de inglês, mas foram aulas particulares em casa. Eu não fui para uma escola. Não, eu minto. Eu fiz um intensivão em Queenstown ainda, quando eu estava me preparando para fazer a prova
do IELTS por conta da residência. E que no Ah. final eu não precisei fazer spoiler já. Débora, então quando você chegou, você pegou seu visto de turista e aí você já Sim. conseguiu emprego de cara? Foi. Eu antes de dar os 3 meses, eu estava com um pouco de receio, daí eu ia renovar o visto de turista, e aí eu consegui um emprego que me deu o visto. Eu trabalhei no Pinewood, que é um backpacker e hotel lá em Queenstown, e é um backpacker e hotel bem grande, e aí eu já consegui o visto de trabalho. E aí, com o visto de trabalho, e acabou que eu trabalhava muitas horas por semana, trabalhava 40, 50 horas por semana, e aí eu não consegui estudar, porque os horários eram tipo de manhã e de tarde. A escola funcionava das 9 às 3 e das 11, se eu não me engano, era das 11 às 5 da tarde. E eu terminava o trabalho 5h30, 6 horas da tarde. Então, eu não consegui ir à escola estudar. O inglês que eu fiz na época, eu fiz algumas aulas particulares em casa, e aí depois, muito tempo depois, acho que isso também tem uns 4, 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu fiz um intensivão numa escola lá em Queenstown, para daí eu poder fazer a prova do IELTS. Ah, tá. Puxa, mas nessa vida corrida, então, que você não conseguiu nem estudar, como eu estava falando, então, no começo você meio que quebrou o porquinho e gastou todas as suas economias, né? Até você conseguir Foi, emprego. foi. Até eu conseguir o emprego, foi uma fase bem difícil, foi uma fase bem complicada, porque também é aquela coisa, eu no Brasil vim com a cabeça, tipo, que era mais barato, eu vim como turista, eu não vim com curso já, e vim com visto de estudante. Porém, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, o custo de vida aqui não é barato, e eu estava com reais. Então, tipo, eu tenho assim 2 pessoas que, nossa, nesse começo foram meus pais assim na Nova Zelândia para mim, porque com 4 semanas que eu estava aqui, o dinheiro que eu trouxe havia acabado. Aí quando eu cheguei, eu vi que o dinheiro que eu tinha não daria para eu comprar o curso de inglês e me sustentar até que eu conseguisse um trabalho mesmo, que tipo 20 horas para eu poder ter um sustento. Então o que eu fiz, eu não comprei o curso de inglês e eu fiquei com dinheiro me sustentando e procurando um trabalho. E com isso, meu dinheiro durou 4, 6 semanas, né? Porque era aluguel, eu cheguei, não tinha, assim, tipo, tantas informações, então tá, no Brasil eu tinha minhas coisas, então eu quis manter a mesma coisa aqui. E aí, com isso, eu paguei um aluguel mais caro, eu não fui dividir o quarto com um monte de pessoas. Então, eu paguei aluguel mais caro, e com isso meu dinheiro foi embora, né? Mas graças a Deus, as pessoas que eu estava na casa deles, eles foram 2 anjos assim na minha vida, que eles falaram, não, Débora, fica aqui, nós vamos cuidar de você, e um dia nós vamos olhar para trás e rir de tudo isso. E eu fiquei com eles até eu conseguir o emprego. Aí quando eu consegui o emprego, eu continuei morando com eles ainda. Eu morei com eles uns 8 meses, quase 8, 10 meses assim. Eu morei com eles. Eu falo que eles são os meus pais assim na Nova Zelândia, porque meu Deus do céu, se não fosse eles, talvez eu não estivesse aqui ainda, né? Porque foi o suporte deles mesmo, e é muito bom. Eu sempre vejo bastante brasileiros dando sempre o suporte para outras pessoas que estão chegando agora. E eu vejo o quanto isso é necessário, porque o suporte que eles me deram lá no começo, há 12 anos atrás, foi essencial para que eu continuasse aqui. Como é que eles chamam? Nete e o Marcos Ainda estão lá em Queenstown. estão em Queenstown ainda. Estão em Ah, Queenstown. legal, já mandou abraço, né?
Sim, um abraço. Beijão para vocês. Amo vocês, viu? Me conta como é que foi esse processo de procurar emprego, porque afinal de contas, você sem falar inglês, não foi fácil, É, certo? não foi fácil. Eu conheci na época a Gisele, né, uma brasileira, e ela falou para mim, falou, Dé, você chega nos lugares e você fala isso, 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 isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ficava ensaiando. Aí eu falava assim, tá, e a pessoa vai me responder como? Aí ela, a pessoa vai te falar yes ou não, entendeu? Ou no, tipo, ou não vai te dar o papel, porque o que ela me ensinou foi eu chegar nos lugares e pedir uma application. E aí, às vezes, eu chegava nos lugares e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Eu escrevia na mão, assim, a colinha, e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Aí eu chegava nos hotéis e falava, né? Tipo, pedia a aplicação. E às vezes a pessoa, hoje eu sei que a pessoa virava para mim e falava assim: qual é o seu visto? Aí eu ficava parada olhando para a cara da pessoa, porque eu esperava só que a pessoa fosse me dizer sim ou não. O que passava disso, para mim, era, tipo, terrível. E eu saí muitas vezes chorando de dentro dos lugares, porque eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as coisas aqui, né? Tipo, foi bem complicado. Isso é até uma coisa que hoje em dia, se alguém vira para mim e fala, quero ir para Nova Zelândia, você pode me dar uma força? Que não sei o quê. Primeira coisa que eu falo é, se prepara, tenha pelo menos um básico do inglês, né? Para você poder chegar, porque é difícil, é muito difícil. Eu me vi em várias situações assim, em situações até de discriminação mesmo, sabe? E que eu não entendia nada. Eu ficava olhando para a cara da pessoa, às vezes a pessoa estava me xingando e eu estava rindo. Tipo, não entendi absolutamente nada. Então, não foi fácil. Oi, meu amorzinho. Não foi fácil, foi bem difícil. O emprego que eu consegui, tinha uma moça que morava na mesma casa. Então, no seu trabalho teve uma moça? A Deia, ela morava na mesma casa junto comigo, na casa do Marcos e da Nete. E aí ela falou para mim, tá surgindo uma vaga. Inclusive, eu contei uma mentira para eu poder conseguir a vaga. E ela falou que tá surgindo uma vaga lá no meu emprego, só que a pessoa precisa dirigir. Eu falei, não, eu sei dirigir. E eu não sabia dirigir. E aí, o que que você fez? Quando eu vim para cá, para Nova Zelândia, eu estava fazendo autoescola no Brasil. Mas longe de eu conseguir pegar o carro sozinha e dirigir. E aí ela falou assim, ela falou, você sabe mesmo dirigir? Eu falei, não, eu sei dirigir. E eu já tinha visto que aqui os carros eram automáticos e tudo, então tipo, era mais fácil do que no Brasil, né? E ela falou, não, tá bom, eu vou falar com o Rodrigo. O Rodrigo era um brasileiro também, que era o supervisor de lá na época. Eu vou falar com o Rodrigo, para o Rodrigo dar essa oportunidade para você. Eu falei, ótimo. E aí, ele me deu a oportunidade. Só que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram para mim era umas vanzinhas, muito pequenininha, assim. As vanzinhas eram mais compridinhas, as rodas da van era desse tamanho, assim, era muito pequenininha. E o Pinewood, para quem mora em Queenstown, sabe do que eu estou falando, ele é encostado na montanha. Ele é muito encostado na montanha e ele tem várias unidades, assim, de casinhas. E você tem que subir o morro com aquele carrinho. E no inverno, fica tudo congelado aquilo. Principalmente no pé da montanha. E quando eu cheguei lá, inverno, primeiro dia que eu fui trabalhar, o Rodrigo pegou a chave, me deu a chave da van na minha mão, porque a mulher dele ia trabalhar comigo. E ela não sabia dirigir. Só que ela era a pessoa que precisava me treinar. Na hora que eu entrei assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E eu tinha pego o carro pouquíssimas vezes. E aí eu peguei, tentei sair assim, tudo, só que
eu ligava o carro, eu conseguia, né, tipo, botar o carro para trás, dar ré e tudo. Aí eu virei para ela e falei assim, Thaís, você me desculpa, mas eu não estou sentindo confortável, porque eu sei que tá tudo congelado. Graças a Deus estava tudo congelado. Eu falei, tá tudo congelado. E, e eu nunca dirigi desse jeito. Eu nunca dirigi um carro desse. Eu não estou me sentindo confortável. Eu estou com medo de causar um acidente com a gente. Claro que, tipo, na primeira semana ficou um climão, assim, no trabalho. Só que eu tinha visto de lá, né? Na primeira semana ficou um climão, assim, tudo. Mas aí eu saí de lá e eu fui para casa. Eu lembro que eu falei com a Nete tinha um carro, e eu falei para ela, Nete, por favor, me deixa treinar no seu carro, porque eu preciso muito desse emprego. Se eu não conseguir dirigir, eles podem me mandar embora. Até porque eu falei uma mentira, mas em momento hoje eles vão saber disso. E em momento nenhum eu falei para eles que eu não sabia dirigir. Eu falei que eu não estava me sentindo confiante. E aí a Nete me deixou com o carro dela para eu poder treinar e tudo. E eu ia, treinava, tinha a Deia que morava lá, ela sabia dirigir, ela saía comigo no carro e tudo. E nisso, com 2 semanas, eu acho que eu tive tanta vontade, eu precisava tanto daquele emprego que eu aprendi a dirigir assim, eu já pegava aquela vanzinha e subia aqueles morros tudinho em 2 semanas. Nossa, tipo, mas foi assim, foi a melhor coisa também que eu fiz na minha vida. Porque senão, se eu não tivesse falado isso tipo, sei lá, não precisa dirigir, entendeu? Talvez eu não tivesse dirigido até hoje, porque Queenstown era pequenininho, não precisava de carro para fazer as coisas e tudo. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí, dirijo, vou para cima e para baixo, tenho minha full drive license, né? Porque aqui tem essas coisas também. E tudo certo, mas foi bem difícil, foi bem difícil. Impressionante que não te pediram a driver's license, né, logo de cara, porque tem empresa Não, que não me pede. pediram, porque tipo, era para eles pedir, né? Tipo, do Brasil e tudo. E eu não tinha nem a do Brasil, né? O que é errado, né? Então, mas assim, eu dirigia lá dentro do trabalho, a gente não ia para a rua nem nada, eu morava tipo na rua de trás do emprego, então eu ia caminhando trabalhar e eu dirigia lá só lá dentro mesmo de uma unidade para outra, porque como eram várias unidades e aí tinha muitas bags de lençóis, essas coisas e tudo, então não dava para a gente ficar trabalhando só com aquele que tem nos hotéis, né? Só com um troller de housekeeper e tudo. Então, tinha que ser de carro. Mas foi bem complicado, assim. Foi muito complicado. Hoje, eu vejo, tipo, as facilidades que já tem na Nova Zelândia, né? Eu falo, meu Deus do céu, essas pessoas não sabem. As pessoas que chegam hoje não têm noção o que era a Nova Zelândia 10 anos atrás. O que, por exemplo, você citaria? Pelo menos assim, para mim, né? Tipo, lá em Queenstown, quando eu cheguei em Queenstown, muita gente falava assim, tipo, Queenstown não é a Nova Zelândia. Até hoje as pessoas falam isso, que Queenstown Queenstown é uma bolha, é completamente diferente do resto da Nova Zelândia. E me mudando, saindo de Queenstown, realmente vi que né? A gente saindo da Ilha Sul já vê que é bem diferente. Ilha Sul, da Ilha Norte, é muito diferente. As pessoas são diferentes, é muito diferente. Acho que até Queenstown mais em si. Se você vai para Christchurch, você já vê bastante semelhança com Auckland, com as outras cidades, né? Mas Queenstown em si é bem diferente. E naquela época era mais fácil conseguir visto de trabalho? Era. Porém, tipo, não tinha assim esses grupos, né? Tipo, grupo, por exemplo, lá em Queenstown nós temos os brasileiros em Queenstown, que tem bastante gente ali, o pessoal tá sempre se reunindo, tá sempre se ajudando. Não tinha essas coisas, não tinha tipo a internet e a facilidade que a gente tem hoje. Para eu falar com a minha família, eu comprava um cartãozinho na Liquor Store, botava crédito e ficava ali no telefone falando, e tipo, dava 5 minutos, começava
um BIP que estava acabando os meus créditos, então, tipo, era bem complicado, era muito complicado as coisas. Hoje eu conheço pessoas que eles chegam, conseguem o visto, vão abrir a conta no banco e o banco já dá cartão de crédito para eles. Isso não existe, não existia naquela época. Você mal conseguia abrir uma conta no banco, porque as pessoas pediam muitas coisas. Então, tem bastante diferença de 10 anos atrás para hoje. Eu trouxe uma irmã, 5 anos depois que eu estava aqui, eu trouxe uma irmã e eu falei para ela, falei, Thaís, as coisas são muito diferentes. E você, graças a Deus, eu sou muito grata que eu tô aqui para te orientar, para estar com você, para ir procurar emprego com você, que você não precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei. Porque não, para tirar a RD, você tinha que ir pessoalmente. E, e eu fui em 3 lugares para eu conseguir, para eu acertar o lugar, o certo, para eu conseguir fazer. Eles falaram para mim, tipo, pai, é embaixo do ANZ. Era lá em Queenstown, no Remarkables Park, tinha um lugar lá, era lá embaixo. Eu fui em 3 bancos diferentes, porque eu jurava que era no banco que fazia. Até que eu parei, assim, dentro do ônibus e eu chorava, porque eu falei, se eu não tiver isso, eu já tinha 2 semanas trabalhando e eu não podia receber o meu salário, porque eu não tinha o número para eles poderem fazer o pagamento para mim. E Meu hoje em dia Deus. você faz tudo online, é tudo pela internet. Então, a facilidade que tem hoje em dia é muito bom, né? Facilita muito para todo mundo. Uhum. Inclusive para eles, né? Que não precisa estar vendo uma pessoa na frente deles com frases gravadas, e se aí passa disso, a pessoa fica olhando para a cara deles, tipo. Hã? Débora, mas por que Nova Zelândia, assim? Afinal de contas, você que veio sem, né, ser visto de estudante, etc., você veio na cara e na coragem, da onde que fez esse clique, assim, de, não, eu vou para Nova Zelândia? Um tempo antes, assim, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, assim, eu estava pensando, poxa vida, eu podia fazer esse serviço de babá, né, tipo de babysitter, e ir para os Estados Unidos e tudo, e ficar um tempo lá, só que passou, e aí depois, na época, foi por ter conhecidos aqui. Eu disse, não, vem aqui, é mais fácil, é mais tranquilo para você entrar nos Estados Unidos, você precisa de visto, que não sei o quê. E aí também, o restaurante que eu trabalhava lá já estava dando alguns problemas já, parecia que ia fechar o restaurante e tudo. Eu falei, só quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro que eu vou sair do restaurante e tudo, né? Tipo, eu trabalhei lá um tempo, então tinha um dinheiro para receber. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou tentar. Se não der certo, eu tenho passagem de volta. Obrigatoriamente, eu tenho que ter a passagem de volta. Se não der certo, eu volto para o Brasil e pronto. E eu estava meio desiludida no Brasil também. Essas coisas de pai, 20 anos de idade, né? Essas coisas tipo de se desiludiu com o namorado, essas coisas. Então, aí eu falei, eu vou, e seja o que Deus quiser. E aí eu vim. Ah, entendi, então, por conhecidos, É, que estavam em Queenstown. que estavam em Queenstown, eles estavam em Queenstown, eles já moravam na Nova Zelândia, acho que há 5 anos. Já moravam na Nova Zelândia há bastante tempo. Eram 2 irmãos, um casal de irmãos, a menina inclusive já era até residente, de tanto tempo que ela já morava na Nova Zelândia. Mas, tipo, era assim, conhecido, não era nem conhecido, assim, meu, era conhecido uma terceira pessoa, e aí, falar, vamos, vai ser legal, que não sei o quê, e foi isso. Que louco! É. Como que foi você trabalhar
conseguir finalmente ganhar um pouquinho de confiança em si mesma, experiência, aí você foi e mudou de emprego ou você continuou lá até os seus últimos dias em Queenstown antes de mudar para cá? Não, eu mudei. Eu fiquei lá por bastante tempo, por comodismo mesmo, porque, inclusive, isso é uma coisa, tipo, eu fiquei em Queenstown eu fiquei quase 2 anos em Queenstown, só falando hi, how are you? Please, thank you e can I have? Só. E sorry. Só. Mais nada. Porque eu trabalhava com brasileiros e eu morava com brasileiros. Então, não tinha necessidade nenhuma. As poucas coisas que eu precisei do inglês, eu fazia ali chorando, que foi para abrir conta no banco, para fazer o número que a gente recebe o nosso pagamento, mas de resto, eu não precisava do inglês. A gente ia no mercado, tinha brasileiro, no meu trabalho era brasileiro, em casa brasileiro. Então, eu fiquei quase 2 anos neste emprego sem obrigatoriamente falar inglês. Meu inglês nos primeiros 2 anos de Nova Zelândia era assim, tipo, terrível. Não que seja maravilhoso hoje, né? Mas em comparação hoje, meu Deus do céu, eu falo fluente hoje. Aí depois de quase 2 anos trabalhando lá, eu falei assim, não foi porque eu me acomodei. Eu me acomodei e depois de quase 2 anos trabalhando, eu falei assim, não, primeiro que não foi esse o plano que eu saí do Brasil, né? Eu ainda tinha na cabeça de voltar para o Brasil, aí eu já não queria mais voltar para fazer enfermagem. Chegando aqui, eu desisti, eu vi que enfermagem não era para mim, porque também nunca foi uma coisa assim que tipo, eu quero fazer enfermagem, o que eu queria mesmo fazer era direito, e aí prestar concurso e chegar a trabalhar na polícia como delegada e tudo, só que eu não tive muito suporte assim do meu pai por medo, né? Imagina uma filha mulher, se hoje em dia já a discriminação é grande, imagina tipo isso há 15 anos, 18 anos atrás. Meu pai falou: não, procura outra coisa, vai fazer outra coisa mais tranquila, que não sei o quê. Aí eu fui tentar fazer enfermagem. E aí, depois de quase 2 anos, eu falei: não é. Eu saí totalmente do meu plano, então eu vou voltar, eu vou procurar um lugar para eu trabalhar onde eu falo inglês, para daqui a um tempo eu voltar para o Brasil e eu voltar para o Brasil com inglês. E aí eu fui trabalhar em outro hotel como housekeeping também, só que os donos, ela era inglesa e o cara da Nova Zelândia. E era um hotel bem pequenininho. Eu trabalhava com ela, com a dona do hotel, então eles foram assim os meus primeiros professores de inglês, porque na hora do nosso chá, perdão, eles sentavam na mesa comigo e eles ficavam conversando bem lentamente comigo, bem calmamente, me mostrava as coisas, pegava figura, me mostrava as figuras, me falava o nome das coisas e tudo. E aí eu fiquei lá com eles por 1 ano e pouquinho, eu fiquei lá trabalhando com eles por esse tempo, e aí foi lá que eu aprendi o inglês. Poxa vida! E o que te fez mudar de novo, então? Porque se eles te tratavam tão bem, Não, aí eu saí de lá, porque daí eu saí para não trabalhar de housekeeping mais. Aí eu fui trabalhar com outras coisas. Na época eu saí, eu fui trabalhar no Frechóis, que era o mercado. Não, não foi na época que eu fui trabalhar no Frechóis. Eu fui trabalhar no shopping, num restaurante brasileiro que tinha lá no shopping, na frente. Eu atendia lá na frente. Só que não vendia só comida brasileira. Tinha a comida brasileira e tinha as comidas que daqui, né? O porco, o lamb, e aí o purê, vegetais. Então, era todo tipo de público ali. Aí eu falei, não, vou tentar, vamos ver como é que vai ser o meu inglês aqui, com tudo. E aí nisso
Eu trabalhei ali nesse shopping, depois do shopping. Eu fui para o Milênio, que aí era uma oportunidade, era tipo no setor de hotelaria também, mas aí foi bom também, era um bom salário e tudo, aí eu fui trabalhar lá. Eu fazia housekeeping, supervisão de housekeeping lá. E depois do Milênio, aí eu fui para o Freshóis. E aí depois do Freshóis, eu trabalhei no último emprego que antes de me mudar, que aí foi de chefe. Que aí foi que quando eu pisei na Nova Zelândia, eu falei assim, quero ser chefe. E aí, com várias coisas assim, tipo, eu chegava nos restaurantes, isso foi uma coisa que eu senti uma certa discriminação na época e que hoje, graças a Deus, eu não vejo mais isso, mas eu chegava nos restaurantes para pedir a aplicação, né? Aí eu falava, tipo, que eu queria o trabalho de dishwasher, aí eles falavam para mim, não, você, olha o seu tamanho, você é mulher, entendeu? Tipo, essas coisas, assim. Então, eu fiquei bem eu falei, eu não vou conseguir trabalhar em cozinha aqui. E aí até foi que eu desisti e fiquei só trabalhando em hotel. E quatro anos, não, 6 anos atrás, eu falei, não, eu vou para a cozinha, eu quero ir para a cozinha. E aí eu tenho um outro casal também de amigos, que é a Lia e o Francisco. Conheço eles também desde quando eu cheguei aqui, que são também, nossa, naquela época foi uma época bem difícil de Nova Zelândia para mim. Eu estava novamente com as minhas malas prontas para eu ir embora. Eu estava com um problema no meu visto, não problema no meu visto, mas eu corri o risco de perder o meu visto. E eles falaram, não, vem, a gente vai dar o visto para você, você vai trabalhar aqui. E aí foi lá que eu fui trabalhar no Queenstown Park Boutique e eu fui trabalhar na cozinha, fiz o curso de chefe lá e no final eu estava sendo chefe de café da manhã, breakfast chef, antes de me mudar para Hampton. E chefe formada. A minha formação foi na Nova Zelândia. Uau! Eu não me formei no Brasil, eu me formei na Nova Zelândia. Chique! Então foi um É. curso técnico. Sim, sim, é o level 3, e aí eu estava dando início no level 4, né, o level 4, e aí foi quando surgiu a oportunidade para o Cassius, para ele trabalhar no Tudo Bem, em Hampton, e e no meio de tudo isso veio o vírus que mudou completamente a nossa vida, né? O meu curso parou por conta do vírus, parou o meu curso, o hotel que eu trabalhava, nós éramos 18 funcionários no final, quando eu saí de lá, nós estávamos em 5 funcionários e quando eu saí, eles não iam procurar outra pessoa para minha vaga. Eu estava treinando uma menina que já trabalhava lá. Ela trabalhava no housekeeping, e aí eu estava treinando ela na cozinha, o que foi bom para ela, porque hoje ela continua trabalhando como chefe. Ela saiu, né, de housekeeping, ela se tornou mãe, tudo, então isso para ela foi bom. E ela assumiu o meu lugar. E aí, claro, com tudo isso para o setor de hotelaria foi muito ruim esse vírus. Então muita coisa eles tiveram que parar, inclusive os cursos, porque é custo para eles, né? Porque o curso que eu fazia, tipo, eu tinha assim, o curso, eu tinha 1 ano para fazer o curso. Se caso eu ultrapassasse 1 ano, aí eu pagava. Se eu não ultrapassasse 1 ano, o meu trabalho que pagava o curso para mim. Então era um custo para eles. E aí muita coisa foi quando o Cassius recebeu a oportunidade para ir para Hampton, nós analisamos tudo, a gente falou, a gente ama Queenstown, Queenstown é a cidade do nosso coração, mas Queenstown é 100% turística. Queenstown depende do turismo, né? E quando a gente analisou Hampton, nós vimos que tipo, não é uma cidade turística, é uma cidade que se mantém por ela. Então, tipo,
sempre vai ter emprego, porque as pessoas que movimentam a cidade são as pessoas que moram na cidade. Não é uma cidade que precisa de turista para o restaurante abrir. Então, não. Então, vamos, porque Queenstown estava muito incerto naquela época o que ia acontecer. Nós tivemos vários amigos que voltaram para o Brasil, vários amigos que perderam emprego, vários amigos que o visto foi cancelado. Então, foram 2 anos, assim, bem complicados, né? Uhum. Mas antes disso, você não me contou quando, como você conheceu o Cássio. O Cassim! Ah, o Cassinho, eu conheci o Cassinho no samba. Não No teria lugar samba. melhor para se conhecer. Sim. Eu tive um relacionamento, né, que foi essa... Não é uma coisa que me agrada muito falar, mas infelizmente foi até a pessoa que eu vim do Brasil, e aí eu tive um relacionamento, fiquei bastante tempo, 7 anos, aí me separei, me divorciei e pronto. E foi aí, né, bem nessa época que eu tive a complicações com o meu visto e tudo, que eu corri o risco de perder o visto e tudo, que aí eu consegui o visto no hotel e fiquei trabalhando no hotel. 7 não, 6, quase 6 anos, de 5 para 6 anos. E aí, quando, né, eu me estabilizei e tudo, com o meu emprego, com a minha casa e com as coisas, tudo, aí eu comecei a sair, curtir a vida, né? Tipo, conhecer pessoas, e nessa de conhecer pessoas, eu conheci o Cássio. Eu já conhecia o irmão dele, que morava lá em Queenstown há muito tempo, e o meu ex-cunhado também, tipo, nós éramos todos amigos em comum, porém eu não conhecia o Cassinho, não conhecia ele. Eu conhecia várias pessoas que conheciam ele conhecia várias pessoas que me conheciam e a gente não se conhecia. Até que um dia a gente se conheceu no samba, daí ele me mandou. Eu lembro que, assim, outra confissão, eu nunca liguei SIC em trabalho na minha vida sei lá, por eu ter saído e ter bebido. Eu sempre fui trabalhar. Eu falei assim, não, se eu sair, eu bebi, é problema meu, eu tenho que ir trabalhar. E aí, eu lembro que nesse samba, eu fui para o samba, eu fui com a minha irmã e uma amiga, foi com a minha irmã e uma amiga, nós fomos para o samba, e daí lá nós conhecemos o Cássius, e tudo, e quando acabou o samba, era um domingo à tarde, então o samba acabou cedo, aí, vamos lá para minha casa, vamos beber, que não sei o quê. E aí eu fui com o pessoal, que era a casa do Cássius, e o Cássius toda hora vinha com uma bebida docinha, assim, tipo, uns copinhos pequenininhos, uma bebida docinha, que até hoje eu falo, meu Deus do céu, o que foi aquilo? E eu fui bebendo, né? E eu simplesmente fiquei muito bêbada, passei muito mal. Eu fiquei a madrugada inteira passando mal, minha irmã cuidando de mim e tudo, que eu não consegui trabalhar no outro dia, de tão mal que eu fiquei. E aí, quando eu acordei, tinha solicitação dele no Facebook para mim e mensagem perguntando como que eu estava. Eu lembro que eu respondi ele bem assim: eu não quero te ver nunca mais. Eu nunca liguei SIC na minha vida por conta de bebida e olha o que aconteceu comigo por sua culpa. Mas aí passou, a gente até trocava mensagens e tudo. Ele me chamou algumas vezes para eu tomar cerveja com ele. Não, tem que trabalhar, porque eu acordava às 4 da manhã para trabalhar. Então, se não fosse assim, tipo, se ele não tivesse days off no mesmo dia que eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia fazer as coisas com as pessoas que tinham days off nos mesmos dias que eu, porque se eu tivesse que trabalhar no outro dia, eu não saía de casa. Às 7 horas da noite eu estava dormindo já, né? Então, e aí foi isso. Aí acho que isso foi em novembro que a gente se conheceu.
acho que foi novembro, dezembro que a gente se conheceu. Nós conversamos bastante tempo, mas a gente só veio ficar junto pela primeira vez em abril. Ficou assim, tipo, bastante tempo só conversando e tudo. E aí, quando foi em abril, tinha um rapaz que ele era meu flatmate e ele trabalhava na cozinha junto com o Cássius. E aí o Cássius começou a frequentar a minha casa. Começou a frequentar a minha casa por conta do Darino, do nosso amigo. E aí ele ia lá, ele fazia comida pro Darino. Fazia, eu amo risoto de camarão. E ele foi lá fazer risoto de camarão pro Darino. E aí foi. Aí depois de, acho que umas 3 vezes que ele foi na minha casa e tudo, e o Darino ainda brincava muito comigo, falava, ele tá vindo aqui atrás de você, que não sei o quê. E eu, ai, Darino, não estava pensando até em relacionamento, não tava tipo muito na minha, tava focada nas coisas que eu precisava fazer, que eu precisava terminar o meu curso de chefe, que eu precisava tipo trabalhar mais e salvar um dinheiro, porque se eu decidisse ir embora para o Brasil, eu queria ir embora com uma quantia de dinheiro, porque eu ficava pensando, caramba, eu já tenho tanto tempo aqui na Nova Zelândia, e o que eu consegui, sabe? Tipo, naquela época eu pensava muito isso, o que eu consegui materialmente no Brasil. Então, eu estava muito focada nisso. E aí me apareceu o Cássius, que, tipo, quando a gente começou até a namorar e tudo, as pessoas falaram, não, gente, vocês dois, não é possível. E, Mas por quê? porque o Cássio muito maluco, né? Tipo, eu também muito maluca, a gente saía bastante, bebia e era de farra, essas coisas e tudo. Eu nos meus dias off, ele nos dias off dele, né? E o pessoal fala assim, não, a gente imagina, tipo, até o Daniel, que é o nosso amigo, né? Tipo, fala assim, não, imagina qualquer pessoa, assim, tipo, de casal, mas vocês dois não, que não sei o quê. Porque era bem diferente, assim, eles falavam que eu e o Cássio, nós somos muito diferentes um do outro. Mas no Não final, só de acho que nós, altura, né? não só de altura, exatamente. Mas no final, acho que nós somos muito diferentes para as pessoas, para os olhos de fora, sabe? Para as pessoas que não veem de fora. Porque no final a gente se conectou tanto, a gente tem tanta coisa em comum, não é à toa que estamos juntos até hoje. Temos um filho lindo, um filho que foi uma surpresa maravilhosa na nossa vida. Eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava praticamente decidida mesmo a voltar para o Brasil. Eu falo para o Cássio que quando eu conheci ele, o meu plano era: eu vou ficar na Nova Zelândia por mais 4 anos, eu vou trabalhar tantas horas por semana, dessas tantas horas, metade dessas tantas horas eu vou mandar para o Brasil para salvar lá no Brasil, para quando eu chegar no Brasil eu conseguir pagar a minha faculdade de Direito tranquilamente, sem eu precisar ficar tipo, eu tenho que trabalhar um monte porque eu preciso pagar a faculdade, isso, aquilo, outro. E quando eu conheci o Cássio, que a gente começou a se envolver mesmo, mudou tudo isso, sabe? Tipo, eu já não pensava mais em ir embora, eu pensava em ficar, e aí ao mesmo tempo eu também tinha medo de ficar e aquela coisa, né? Ficar porque eu estava apaixonada e depois não dá certo e tudo, mas o destino veio aí e me mostrou que não. E nos deu um filho. Você ainda pode estudar direito por distância, né? Fazer aquelas faculdades de distância, não? Então, eu tenho procurado alguma coisa, mas inclusive, se alguém souber de algo, ou até mesmo você, eu estou aberta a sugestões e super aceito, porque todas que eu encontrei, acho que eu entrei em contato com umas 4. Em algum momento eu tenho que estar presente, tem que ser presencial. Poxa, Né? Poxa, aí não dá, né? Porque é,
Eu gostaria muito, na verdade, eu gostaria muito, porque é uma coisa que eu carrego comigo, sei lá, desde quando eu tinha 12 anos de idade. Bom, então você vai fazer direito aqui na Nova Zelândia, né? Mas vai ser em inglês. Pois é, né? Agora, daqui uns dias, se Deus quiser, vamos ser residentes. Então, aí, para estudar, fica muito mais fácil. Que outra coisa também, eu trabalhei por um curto espaço de tempo com a agência de intercâmbio, né? De estudos, aqui mesmo na Nova Zelândia. E era uma coisa assim, até o curso que eu fiz, que é o curso de chefe, quando a pessoa é residente, eles pagavam uma taxa ridícula, assim, de US$ 51 por semana. Para imigrante, que era no meu caso, o curso era US$ 22.000. Exato. É muito mais caro. Então, tipo, é uma coisa assim que se você é imigrante, para você estudar, você não tem é, já um dinheiro, uma coisa para você começar a estudar, você tem que trabalhar muito, tem que se privar de muita coisa, morar com 10 pessoas, dividir, tipo, se privar de muita coisa mesmo para você salvar o dinheiro para você conseguir estudar, porque se não for assim, não tem condições. Quando você é residente, você paga uma taxa, praticamente uma taxa de matrícula você paga. Uhum. Então é bem diferente isso. Então, quem sabe agora, né? Eu sendo residente, eu vou aí estudar direito e trabalhar na Nova Zelândia como advogada, quem sabe? Hum. Ô, Débora, você estava me contando antes que o bebê, na verdade, não foi uma coisa tão fácil, né? Foi um resultado de muitas tentativas. É, ai meu Deus, ó, eu fico emocionada quando eu falo. Ah, o Davi, inclusive o nome dele significa muita coisa, né? O predileto, o querido. O Davi, ele é resultado, sim, de, de, de muito. Ai, não sei se tentativas, porque quando eu engravidei, eu não estava tentando engravidar. Eu já tinha desistido, né? Eu já havia pensado, não, não é para mim, porque um tempo atrás eu tentava engravidar e tudo, e eu sofria muito todos os meses que eu via que não tinha acontecido, e eu tive depressão por conta disso. E aí eu falei assim, não, chega, é muito sofrimento, eu não estou mais disposta a passar por esse sofrimento, né? E hoje eu entendo claramente o porquê não aconteceu as coisas, não só hoje, há uns 6 anos atrás, as coisas ficaram muito claras para mim o porquê que não aconteceu. E eu agradeci a Deus por não ter acontecido, né? E desde muito nova também, eu sempre tive muita vontade de adotar. E eu sempre tive isso, eu vou ser mãe de coração. E eu vou ser mãe. Eu não preciso ser mãe de sangue. Eu vou ser mãe de coração. E até quando eu comecei a namorar o Cássio e tudo, depois de um tempo, eu falei para ele, né? Falei, Cássio, eu sei que você é um cara novo e tudo, talvez hoje você diga, tipo, eu não estou preparado para ser pai e tudo, mas talvez um dia você vai querer ser pai. E talvez eu não consiga te dar isso, sabe? Tipo, você ser pai, tipo, do teu sangue, assim mesmo. Aí passou, ele falou assim, é muito cedo para a gente falar a respeito disso e tudo. Aí depois, eu lembro que umas 2 semanas antes de eu descobrir que eu estava grávida, nós estávamos conversando. Se eu não me engano, essa conversa foi na sua casa.
nós estávamos conversando e eu lembro que eu falei assim para ele, falei, poxa vida, olha só, nós estamos numa cidade nova, sabe? Uma coisa diferente, que coisa legal tá vivendo isso do seu lado e tudo. Falei, aqui, porque quando nós nos mudamos, a oportunidade também, a chance de pegar a residência aumentava e tudo, né? Por questão da profissão do Cássio e tudo. Eu falei, quem sabe quando a gente ficar residente, a gente não possa adotar uma criança. Aí eu falei para ele, você toparia adotar uma criança? Ele, claro. Aí ele fez 2 exigências para mim. Que a gente não escolhesse a criança, não colocasse assim, tipo, eu quero um bebê branco, essas coisas assim, sabe? Tipo, e que a gente falasse para a criança, quando a criança fosse maior, que ela soubesse que ela é adotada. Eu falei, mas é claro, essas 2 coisas eu tenho muito comigo. E aí pronto, nós conversamos isso e 2 semanas e meia depois, eu estava fazendo um teste de gravidez, dando positivo, que eu já estava grávida de 6 semanas. Aí, tipo, foi uma coisa assim, eu lembro que quando eu olhei o teste, primeiro que quando eu comecei a ficar enjoada, eu não queria fazer o teste. Porque eu ficava pensando, deixa eu ficar com essa sensação de que eu possa estar grávida. Mesmo que por poucos dias, mesmo que daqui a pouco eu vá ficar menstruada e tá tudo certo. Mas deixa eu ficar com essa sensação. E eu não queria fazer. E eu fiquei pelejando para fazer. Eu fiz o teste, eu já estava mais de uma semana atrasada. E aí, quando eu fiz o teste, que deu positivo assim, eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar. Para mim, estava errado. Para mim, o certo seria vir um negativo. E eu lembro que eu deitei na cama, assim, eu botei a mão na minha barriga e eu fechei os meus olhos, assim, a única coisa que eu falei, meu Deus, só me permita que essa criança venha ao mundo com muita saúde. Era a única coisa que eu pedi a Deus. Porque tem toda aquela coisa, tipo, tem que esperar 12 semanas, todos os riscos e tudo. E era a única coisa que eu pedi a Deus era que Deus me permitisse que eu tivesse essa criança. E ele me permitiu. Que lindo. Oi, meu bem. Oi, mamãe. Tudo bom? Tô passando aqui para dizer o quanto você é especial e o quanto você é importante pra gente. E que tudo vai dar certo. E a gente te ama muito, viu? Beijo. Te amo. Tchau, mamãe. Débora, a gente estava falando, mas aqui em Hamilton, mas na verdade você não está em Hamilton neste momento, certo? Não, não. Eu estou. Como é na cidade aqui? Methven. É uma cidade a 50 minutos de Christchurch. É onde tem o Mount Hutt. É a última cidadezinha antes da estação de esqui, né? Do Mount Hutt. E porque eles abriram um novo Tudo Bem aqui no resort que tem aqui. E aí designaram o Cassius para cá. E aí eu vim junto, né? Não tinha nenhuma condição de eu ficar sozinha por 4 meses, né? Sem o Cassinho. E aí eu vim para cá depois de um ano. Nosso primeiro. Nós só passamos o inverno aí, que foi, nossa, maravilhoso, né? Usando só uma cardigan, passei o inverno inteiro só com uma cardigan. Aí agora a gente voltou para cá, que também é bem frio. Não é mais frio do que Queenstown. Queenstown é mais frio do que aqui, mas é bem frio aqui também. Tem neve e tudo, né? É lindo, é lindo. Nossa, tô batendo um pouco da saudade de Queenstown, porque tem várias montanhas, assim, e tudo. Mas é frio. Você continua trabalhando no Tudo Bem também, fazendo sobremesas e tudo Sim, mais? sim. Aqui eu tô até mais ativa mesmo, né? Porque aí no daí, acabou que eu
Eu fiz as sobremesas e aí eu ensinei o rapaz, o pastry chef, né, tipo, a fazer e tudo, porque eu não poderia, na época, por normas da empresa, eu não poderia trabalhar na cozinha junto do Cassius. Não poderia ter casal, né, trabalhando no mesmo setor. Então, eu trabalhava no Tudo Bem, mas em outro setor, não na cozinha com o Cassius. Aí aqui e agora, né, com falta de funcionário, que todo lugar está assim, porque não tem realmente, eu estou efetivamente na cozinha, eu faço as sobremesas aqui, tem o Cabinet Food também, que tem no hotel e no resort, aí sou eu que cuido também. E aí acaba que eu trabalho de manhã até uma e meia da tarde, e o Cássio começa a trabalhar às 2 horas da tarde, que aí ele fica com o Davi enquanto eu trabalho. Que perfeito. Que bom que dá para fazer assim, né? Que bom, né? No final, tipo, foi até... foi bom a gente ter vindo para cá, porque eu tô conseguindo trabalhar aqui, e eu não precisei... Que uma coisa também que eu ficava assim, não sei se eu quero mandar ele para a escolinha com 6 meses e tudo. Na verdade, eu nunca quis, né? Ele tá a mãe super agarrada com a criança. Não que as outras, pelo amor de Deus, não que as outras estejam desagarradas. Mas nossa, eu falo, não vou mandar, que não sei o quê, ninguém sabe cuidar do meu filho como eu, que não sei o quê, blá, 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 essas coisas assim, sabe? E aí, no final, vai acabar que eu vou precisar mandar ele para a escolinha mesmo, com 1 aninho, porque ele já está com 9 meses. Nós estamos de volta em setembro, em outubro ele faz 1 ano. E aí, também, outubro já é ali fim de ano, dezembro, aí ano que vem eu vou colocar ele na escolinha para que aí eu possa ter mais liberdade de trabalho também, já até mesmo trabalhar em casa como eu decidi fazer, né? Depois que eu fui mãe, eu falei, não, agora eu vou trabalhar em casa, uma coisa para daí eu poder estar mais perto do meu filho, poder cuidar, porque eu tive umas complicações, eu tive pré-eclâmpsia, aconteceram, eu fiquei 3 semanas e meia no hospital, quase 2 semanas grávida, e depois eu fiquei um tempo com ele, que ele nasceu um tempo antes. Então, várias coisas assim aconteceram, e eu ficava pensando, isso. Entrou lockdown, aí eu fiquei no hospital sozinha, o Cássio não podia ir me visitar. Bem difícil, assim. Aí eu saí do hospital e eu sei que quando eu saí do hospital, eu falei assim pro Cassinho, nós não vamos ter outro filho. Eu não quero ter outro filho. Então, eu vou aproveitar tudo, eu vou aproveitar muito com o Davi. O máximo que eu conseguir ficar com ele, tudo que eu vou aproveitar, porque eu não sei se eu vou ter outro filho. E hoje eu já tenho vontade de ter outro filho. A única coisa que me dá um receio mesmo é por conta da pré-eclâmpsia, né? Porque com o Davi eu tive com 33 semanas. Mas pode ser que na segunda gestação aconteça, e pode ser que aconteça mais cedo. E aí é complicado, né? O tempo que eu estive internada no hospital, eu convivi com mulheres com 22 semanas, com pré-eclâmpsia, grávida de gêmeos. Com 28 semanas, a bebezinha... teve uma outra que estava com 28 semanas e a bebê teve que nascer com 28 semanas. Então, é complicado. Eu fico pensando, ao mesmo tempo que eu quero ter outro filho, eu fico pensando que eu posso aproveitar ao máximo o Davi e não correr o risco de passar por uma pré-eclâmpsia novamente e ter um bebê muito prematuro e que pode ser muito ruim para o bebê, né? Então, por isso que eu fico pensando, se eu pudesse, eu ficava com o Davi em casa até quando ele tivesse 3 anos de idade, 5 anos de idade, para ele ir para Prime School, porque é obrigatório, senão eu ficava em casa comigo. Ô, Débora, mas então, depois de virar mãe e você vê não sei, um remodelamento de você mesma, né? Que você estava falando que você Totalmente. quer trabalhar em casa, tudo mais. O que que você tem em planos aí, então? Como eu falei a você, nós somos família grande, tudo, e minhas irmãs, e a gente
cuidou uma da outra. A gente sempre cuidou do cabelo, a gente fez a unha uma da outra, depilação, essas coisas, né? E quando eu engravidei, primeiro que quando eu cheguei em Hamilton, eu foi no meu chá de bebê, eu procurei uma brasileira para fazer a unha. E eu não encontrei. Eu falei, gente, não é possível que não tenha uma brasileira aqui. Não tem. Aí eu já estava com um plano de que eu queria trabalhar em casa. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse fazer na minha casa para eu me dedicar mais para o Davi, para eu poder ficar mais com o Davi, tudo, passar mais tempo com ele, porque eu não queria mandar ele para a escolinha com 6 meses. Eu queria esperar pelo menos 1 ano para eu mandar ele para a escola. E aí, no começo, eu pensei em fazer bolo de pote, que eu gosto muito de fazer doces e essas coisas. Eu pensei em fazer bolo de pote, tudo. Aí eu fiquei, não, mas isso vai me tomar muito tempo, sabe? Tipo, eu passo muito tempo na cozinha, é um trabalho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas é difícil, não é fácil. E aí, quando eu procurei brasileira, eu falei, não tem brasileira. Eu falei, talvez é um sinal. E eu grávida ainda do Davi, aí eu comecei, tipo, fazer cursos e tudo, porque hoje em dia tem muita coisa no mercado diferente daquela época. Eu comecei a fazer os cursos e tudo para me atualizar na questão, né, tipo, de manicure, pedicure. Eu falei, não, então vai ser isso. Quando o meu maternity leave acabar, eu vou começar a oferecer os serviços de manicure e pedicure, porque assim eu posso fazer o meu horário e ter mais tempo para ficar com ele, né? Já que, tipo, todas essas coisas me aconteceram e eu desejava muito poder estar mais perto dele. E aí foi isso, e foi aí que eu falei, nossa, agora foi tudo muito novo assim para mim, porque eu também não imaginava que fosse acontecer rápido assim da forma como aconteceu. Eu não anunciei super, eu não falei super, e só de boca a boca mesmo, porque acabou que eu abri o meu espacinho, um estúdio pequenininho lá na minha casa mesmo. Fiz no Instagram um nome, dei o nome lá para o espaço, tudo, e acabou que a gente ficou o quê, bem? Menos de 2 meses lá. Não, muito. Um mês para menos, assim, que eu consegui abrir o estúdio e aí a gente teve que vir para cá. Entendeu? Tipo, então foi muito rápido, assim, mesmo assim, as meninas, tipo, me mandando mensagem, me procurando. Os meus horários eram um pouco limitados, assim, porque eu só podia atender no horário que o Cassinho estivesse em casa. E aí eu falei, nossa, gente, tá tendo tanta procura, sabe? Que eu acho que eu não vou nem precisar, tipo, colocar em jornal e anunciar e talvez ter não brasileiras, tipo, né? E procurar outro público. Porque foi assim, eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, não esperava que fosse ser tão rápido esse dia. Fiquei chateada porque eu tive que sair. Ficou fechado, né, por 4 meses, mas eu estou de volta. Em outubro, estou de volta e conto com todas vocês. Para cuidar das mãozinhas e dos pezinhos de vocês. Muito bem. Inclusive, acho que o público latino em geral, né? Porque as É, latinas também gostam mais de uma unha brasileira do que é, local. e até também, né, tipo, tem muita, por exemplo, a unha que eu particularmente decidi oferecer, o serviço que eu decidi oferecer, é mais aquele nosso serviço mesmo, tipo, de uma unha mais natural, sem ser essas coisas, tipo, de muito alongamento, muita predaria, muitas essas coisas assim, sabe? Tipo, mais o serviço, aquele simples bonito, né? Tipo, não essas coisas. Mas eu vi, por exemplo, que eu comecei
a praticar e ter que estudar foi a esmaltação em gel, que muitas brasileiras já aderiram para o esmalte em gel. Inclusive até eu fiz esmalte em gel e tudo, eu gostei. Já foram para o esmalte em gel. Então, sim, eu ofereço esmaltação em gel. E a esmaltação normal, né? Do esmalte normal, sem ser em gel. Mas, a princípio, é isso que eu ofereço. Eu não tô, tipo, com alongamentos e essas unha de fibra, unha de gel, todas essas coisas. Porque também, tipo, se eu pego uma pessoa para fazer uma unha de fibra, eu vou demorar com ela 2 horas, 3 horas, só a mão. Uau! Porque é um trabalho, né? Então acaba que no tempo que eu tinha disponível para trabalhar, acaba que eu ia conseguir fazer, não sei, uma pessoa por dia, entendeu? Então eu falei, não, eu vou oferecer o nosso trabalho mesmo, o nosso serviço brasileiro, que nós brasileiras estamos mais acostumadas a ter, e vamos ver o que vai acontecer. E tive uma resposta rápida e muito boa, o que me deixou muito feliz, só me deixou realmente um pouquinho chateada, porque eu tive que vir para cá e deixar fechado por 4 meses, mas eu falo, meninas, vocês não esqueçam que eu estou de volta. Débora, como é que as pessoas fazem em relação ao alicate? Porque a gente não acha alicate muito bom aqui, né? Ou quando acha é meio raro. Cada uma traz o Eu seu? Quando eu estava oferecendo, porque eu fiquei um tempo treinando a esmaltação em gel. E aí eu falava com a pessoa, falava, olha, não tem custo, e se você quiser, você traz seu alicate e tudo, né? Tipo, para eu poder treinar. Porque a partir do momento que eu estava ali, que ela deixava eu usar a mão dela, ela saía dali da minha casa e ela levava o meu nome para a rua. Então, ela estava fazendo um favor para mim, e não eu fazendo um favor a ela, né? Então, eu conversava, porque eu comprei alicates no site do Brasil, e aí, claro, né, tipo, por questão de Covid, correio e tudo, demorou um monte para chegar, mas eu uso os alicates brasileiros. Porque os alicates daqui realmente não são bons, assim, tipo, é coisa de você ser quase descartável, assim, sabe? Tipo, é bem complicado mesmo. Mas é que para higienizar não é fácil, né? Teria que autoclavar tal. Aí você tem maquininha? Sim, sim, sim. Tem o esterilizador. O esterilizador eu encontrei aqui, super fácil no Trade Me. Encontrei no Trade Me mesmo, né? Tipo, no começo, tipo, tava demorando para chegar também. Aí eu tinha 3 kits de alicates, e aí eu atendia no máximo 3 pessoas por dia. Porque aí eu tinha um tempo, porque como não tem a estufa para colocar, então ele leva quase 8 horas para fazer a esterilização completa, fora da estufa. Então eu não fazia mais do que 3 pessoas para eu não reutilizar o alicate que eu usei de manhã. Aí eu só usava dali no outro dia, porque daí durante a noite eu fazia toda a esterilização manual e tudo para poder usar novamente. Mas aí agora já tem a estufa também, tá tudo dentro dos confortos, tudo certinho. Que legal. Muito bem. Ali na Victoria Street mesmo, né? De Hamilton. Isso. Na 99C Victoria Street. Eu estou no Instagram já, é aquarela_nails NZ. Sim, e no próprio Instagram já tem um botãozinho lá para a pessoa fazer o booking. E aí, quando ela vai lá para fazer o booking, já tem os serviços lá, ela já escolhe o serviço que ela quer, já vai aparecer o tempo que ela precisa estar disponível ali para fazer a unha dela. E está bloqueado agora, está aberto a partir de outubro. Mas se alguém quiser fazer Inclusive, unha aí na região que você tá,
Não tem, né? Então, Como? eu trouxe as minhas coisas para cá, caso a pessoa quiser. Eu vou até a casa da pessoa, levo todo o meu material e faço a unha da pessoa lá. Então, Christchurch e região? Então, meus dias off são segunda e terça. Se Ok. tiver um grupo de brasileiras e quiser unha, faz o grupo, manda mensagem para mim que eu vou até vocês. Muito bem. Até outubro, porque aí depois ela volta finalmente para cá, para Não, Hamilton, até galera. setembro, né? Porque nosso plano é voltar até segunda, terceira semana de setembro. Só que na primeira semana de outubro é o aniversário do Davi. Então eu já deixei bloqueado, porque certeza que eu vou chegar na loucura, assim, tipo, de preparar as coisinhas dele e tudo. O aniversário dele é dia 6 de outubro, então eu devo comemorar ali lá pro fim de semana, depois do dia 6 de outubro, aí para segunda semana de outubro a agenda já está aberta. Inclusive, se quiserem marcar o horário de vocês, podem estar lá e já deixar agendadinho lá. Muito bem. Débora, e conforme eu avisei bem no comecinho da entrevista, chegou aquele momento que você vai pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. É Um Amor Puro, de Djavan. Ah, ok. Aí você vai dedicar para? Pro Cássio e pro meu filho. Tá? Muito bem. Débora, Eu tenho um amor. Eu falo pro Cássio que no momento que eu descobri que eu estava grávida, ele não era mais só o meu noivo. É o pai do meu filho. O amor mudou. Mudou, sabe? Tipo, a forma como eu olho ele, a forma como eu tenho ele na minha vida hoje é totalmente diferente. E o pai incrível que ele é, porque ele é um pai assim que, meu Deus do céu, ele me surpreende sempre. Você tá vendo, eu tô aqui com você 9 horas da noite e ele está cuidando do Davi. Eu sei que tem muita gente que fala assim, tá fazendo mais que obrigação dele porque ele é pai. Mas no mundo que a gente vive e no mundo da forma que a gente veio, eu infelizmente eu não tive esse exemplo dentro da minha casa. Eu tenho certeza que ele talvez também não teve esse exemplo, porque eram outros tempos. Não que os nossos pais faziam aquilo de maldade. Não é isso, mas eram outros tempos. E hoje eu vendo ele, o pai que ele é, e cuidando do nosso filho, que é o nosso, o nosso, a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, é isso. Eu tenho um amor puro pelos dois. Puro amor. que lindo. E Débora, você tem algum plano, projeto futuro? Eu sei que a residência vai chegar em breve, né? Mas Sim, 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 sim. Ah, plano assim, acho que agora eu tô bem assentada, assim, sabe? Tipo, tô bem assentada. Quando eu penso no futuro, eu penso mesmo, tipo, na minha família, né, nas coisas que nós estamos construindo juntos e, e, e continuar essa caminhada, continuar essa jornada, eu continuar com o salão. meu business, né? Com o meu estúdio de unhas. E é isso. É isso. Perfeito. Débora, muitíssimo obrigada pela sua paciência, pela sua atenção. Desejo Imagina. todo sucesso do mundo para o seu negócio, também para a carreira do Cássio, que seu bebê Muito cresça com muita obrigada. saúde, e eu ainda acho que você vai ter mais filhos, então, como eu disse antes, nunca diga nunca. Sim, sim, sim. E, bom, espero revê-la em breve, então, pessoalmente. Sim, com certeza, com certeza. Estaremos de volta e quero sim rever você, quero que você conheça o Davi pessoalmente, veja o quanto ele é fofinho, ele é um bebê muito, muito carismático, ele ri, ele é muito. Você vai ver, só eu sou mãe, sou suspeita de dizer alguma coisa. Vem aqui, vem dar tchau pra tia. Fala Ai, meu tchau. Deus, que coisa fofa.
Maia, muito obrigada mesmo, viu? Que Eu que você tenha agradeço. uma boa noite aí e a gente se vê muito em breve. Tá bom, então. Então, meus queridos ouvintes, espectadores, espero que vocês tenham gostado e que espero também a história da Débora e de muitas outras pessoas que conversam aqui no Que Hora Brasil inspirem vocês, ajudem vocês a encontrar uma força que talvez você esteja precisando no momento, ou que você perceba que a força ou ajuda que a gente dá para cada uma que cruza o nosso caminho pode, de repente, vir a ter um significado muito grande lá para frente. Então, nessa corrente do bem, convido todos vocês a darem um grande abraço. Vai lá, curte a página da Débora, tá bom? E se vocês quiserem também conversar comigo, contar sobre seu projeto, sua experiência de vida, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano! Oi, Davi! Ai, que de fofa da tia!